Saudações, companheiros cultivadores. Tudo bem com vocês? Meu nome é Arrogância, eu sou seu guia pelo caminho da imortalidade e hoje nós iremos falar a respeito desse ódio criado pela comunidade a respeito de Nalan e Aram. Será que esse ódio é realmente justificável? Venha comigo e vamos descobrir. Hoje nós iremos falar a respeito de um assunto que eu gosto muito, que é a complexidade da personalidade de cada personagem nos Don Juans. Eu gosto muito desse ponto porque é justamente a partir dele que nós conseguimos nos colocar, nos transportar para dentro do Don Juan e sentir na pele o que aqueles personagens estão sentindo. Nós ficamos muito mais imersos na história quando nós entendemos a personalidade de cada um dos personagens. Nalan e Aram é um dos personagens principais da obra Battle Through the Heavens ou Doppelkangyon. Ela é filha de Nalan-Su, neta de Nalan-Ji e jovem mestra da seita Nuvens Sombrias. A primeira vez em que a vemos é logo no início da obra. Ela aparece sem aviso prévio na casa principal do clã Xiao, que é o lar do nosso protagonista Xiao Yan, que é o jovem mestre da família Xiao e também protagonista da nossa história. Com essa simples apresentação, nós já temos alguns pontos cruciais que facilitarão o nosso entendimento da situação como um todo. Mas segura essa informação aí porque nós temos outros fatores importantes para abordarmos antes de voltarmos aqui. Então, vamos lá. Como a família Nalan tem uma certa proeminência na região, a soberba e a arrogância acabou influenciando na personalidade dessa personagem. E isso só aumentou, pois o seu talento foi descoberto pela seita Nuvens Sombrias, que a adotou logo cedo, em tenra idade, para ser uma de suas discípulas internas. E a seita Nuvens Sombrias é uma das entidades mais poderosas, se não a mais poderosa de todo o continente. Depois de vários anos de cultivo lá dentro da seita das Nuvens Sombrias, ela poucas vezes saiu de lá e geralmente era para ir visitar a sua família, porque ela tem grande apreço pelos seus familiares. E também tem uma certa expectativa por conta deles para que ela se dê bem lá na seita. Então aqui já tem um outro ponto importante, que é a pressão que ela recebe por conta da expectativa da família e o apreço que ela tem para com a mesma, entende? E é aqui que está o problema, porque além de toda essa pressão, ela recebeu o título para ser candidata à próxima líder da seita. Isso vem com certas responsabilidades, na qual uma delas é não poder se relacionar. Aqui eu não vou entrar muito nessa questão, porque a respeito desse ponto nós temos que fazer um vídeo só para falar a respeito disso. Tudo que você precisa saber é que Nalan e Aram não podia mais se relacionar. Aqui nós chegamos no ponto aonde nós começamos esse vídeo. É aqui o estopim para que ela vá lá para casa de Xiao Yan para cancelar o casamento. Esse voto tinha sido feito pelo seu avô quando ela ainda nem era nascida, com a promessa, com o avô de Xiao Yan para que os dois se casassem, quando eles tivessem a idade certa. Então ela não tem nenhum laço significativo com Xiao Yan ou com essa promessa ou com o que quer que fosse. E ela não queria quebrar esse voto, sabe? Ela só ia deixar lá de lado e ia fingir que não existia. Só que aí, isso não podia vir à tona, porque agora ela era uma candidata, para substituir a sua professora e ela não tinha outra opção a não ser cancelar o casamento. Então ela foi lá sem opção, sabe? Agora, como ela fez aquilo e tudo mais, são pontos que a gente pode abordar sim, porque realmente foi um pouco além de razoável, sabe? Ela não precisava agir daquele jeito. Só que aqui ela tá agindo dentro dos conformes, sabe? Tá agindo dentro do que se é esperado. Esse ponto dela não ser razoável entra muito na questão do que nós acabamos de comentar, de como ela foi criada. Ela é uma criança arrogante, ela foi criada em uma família rica, cheia de soberbas, então tudo aquilo influenciou a personalidade dela, o que consequentemente criou aquela situação sendo daquele jeito. Só que ela fez tudo certo. Ela levou presente para poder reconciliar com aquilo, porque nem o próprio Xiao Yan se importava com esse relacionamento, então não tem o porquê ficar fazendo escândalo, sabe? Ali foi mais porque foi um momento ruim e tudo mais, só que ela levou
uma pílula que ela ganhou de Gurre, que é simplesmente o maior alquimista do continente, cara. Uma das pílulas que ela entrega lá já seria o suficiente para várias pessoas se matarem para tentar receber aquilo. E ela deu 2 de bandeja. E além disso, né, é um presente que ela recebeu de Gurre, porque ela virou, né, uma das candidatas à líder da seita. E aquelas pílulas são inestimáveis, cara. Não existe, não tem como calcular o preço daquilo, sabe? Mas aí tudo aconteceu, né? Eles brigam um com o outro lá, todo mundo começou a gritar querendo ter razão, o que resultou numa briga pueril para ver quem ia conseguir, né, terminar o casamento antes do que o outro, que resultou no acordo de 3 anos. Como nós somos espectadores apenas, nós temos a tendência de ficar do lado do protagonista. Essa é a tendência, né? Isso não tá errado. Só que como nós sabemos, os romances, né? Os romances chineses, eles não entregam os vilões só por entregar. Sempre tem um motivo. A gente viu isso no Solid Star, que eu tenho um vídeo aqui em cima, se você não assistiu, assiste lá. Onde os vilões, eles não são muito bem trabalhados no Don Juan, só que na novela eles são bem trabalhados. O do Pocangui-chan, eles conseguiram trazer isso pro Don Juan, eles trabalham muito bem a vilã e o público ainda não gostou. Eu vi que tem muito comentário falando que a produção tá passando pano pra ela, que não sei o que, fazendo o vilão virar mocinho, mas não é nada disso, cara. Você vê que aquilo realmente é aquilo. Não precisou de flashback lá na frente, antes da luta e tudo mais, pra você ver que aquela personagem tem, sabe, pensamentos bons. Ela não é uma vilã. Ela não tá querendo entrar lá na Nuvens Sombrias pra criar plano maligno de dominação, sabe? Não, é simplesmente ela querendo ganhar poder, querendo crescer na vida e tudo mais. Então, ela tá certa nessa questão, sabe? Agora nós vamos nos colocar na posição do personagem, mas antes vamos pontuar aqui as questões já apresentadas. Nalan Yaran foi proposta a Xiaoyan pelo seu avô Nalan Jie, depois de uma promessa feita entre ele e o avô de Xiaoyan. E convenhamos, isso por si só já seria o suficiente para ela querer cancelar essa promessa, esse casamento. E isso independe da personalidade dela, sabe? Se fosse qualquer outra pessoa que tivesse sido proposta a Xiaoyan, não sei, ela estaria certa em querer cancelar o casamento, sabe? Isso é o certo. Mas se você ainda não acha que isso é o certo a fazer, então vamos lá no nosso exemplo, né, de nos colocar no lugar da personagem. Imagine que você foi proposto pelo líder de sua família a se casar com alguém. Até aqui, tudo bem, certo? Agora, vamos imaginar que seu esposo ou esposa é uma pessoa linda e maravilhosa. É humilde, vem de uma família rica e poderosa, é simplesmente a sua alma gêmea. Você se casaria com ela? Agora, imagine que essa pessoa é desprovida de qualquer qualidade. Não se dá bem com você e não tem dinheiro, não tem poder, não tem nada, sabe? Desprovida de qualquer coisa. Você ainda assim se casaria com ela? Tá vendo como não existe uma resposta? Não tem uma resposta certa. Qualquer caminho que você for, você vai estar certo. Você pode se casar, você pode não se casar. Acontece que aqui no Don Juan, Nalan Yaran não aceitou. Mas aí lembra do que eu falei? Nós, como espectadores, temos a tendência de nos colocar no lugar do protagonista. Então, independente de quem fosse que cancelasse esse casamento, nós iríamos achar ruim, porque nós estávamos ali na pele do protagonista, sabe? E essa escolha que ela faz é realmente a mais sensata. É o que nós faremos no lugar dela e é o que nós esperaríamos que alguém fizesse caso estivesse na situação dela. É o esperado. E é a opção mais sensata. Claro, né, que tem todo um contexto ali, a família de Xiaoyan estava desmoronando, mas esse ponto aqui também não valida isso, porque como nós vimos, a família do Xiaoyan ia cair querendo ou não, independente se ele continuasse casado com ela ou não, porque os inimigos, né, da família já tinham percebido que aquele relacionamento, né, aquela conexão entre os dois não existia de verdade. O próprio Xiaoyan não estava nem aí para essa promessa, né? A única pessoa que ligava para isso era o pai do Xiaoyan, porque aquilo era realmente importante para a existência do clã. E inclusive, né, momentos antes dela chegar ali na família, nós vimos que já tinha o clã inimigo da família Xiao ali, né, pedindo mais imposto, ameaçando a
família Xiao e tudo mais. Então, a queda da família do Xiao Yan era inevitável, sabe? Aquele ali, isso não é argumento. Mas esse ponto é realmente bom. Esse ponto aqui, né, da questão da família e tudo mais, realmente é um ponto bom. A gente não sabe exatamente se ela seria eliminada, só fica ali no ar. A possibilidade era que sim, ela seria obliterada, né? Pelos clãs inimigos ali da região, porque todos eles tinham inveja, queriam tomar o lugar da família Xiao. Mas o principal motivo pelo qual as pessoas acabam tendo esse ódio, né, desenfreado por ela, é por causa da postura arrogante dela, por causa de que ela fica chamando o protagonista de lixo, sabe? E essas questões mais, sabe, mais triviais. Porque você sabe, né, que lixo pro chinês é como se fosse vírgula. Em cada final de frase, os vilões falam lixo ali, então isso não quer dizer nada. Mas como nós já comentamos aqui, o perfil dela é esse, aquilo ali faz sentido com a personalidade dela. E ela não faz aquilo por mal, sabe? Ela simplesmente tá acima daquilo, ela se vê acima daquilo, e pra ela aquilo é um monte de lixo, sabe? Ela só fala o que ela achou mesmo, ela tava sendo sincera ali. Tanto que quando ela tá conversando com os iguais dela, ela não é daquele jeito, sabe? E além disso, o próprio protagonista ficava se chamando de lixo. Então não tem o porquê ficarmos, né, nessa de é porque ela chamou de lixo, é uma coisa ruim. Não, ele mesmo se chama de lixo, ele realmente é um lixo e ela falou aquilo porque ele é um lixo, sabe? Não tem mais do que isso. Mas mesmo que isso realmente significasse alguma coisa, ela levou as pílulas de Gurê que ela recebeu, que nem eu comentei, pra poder compensar, né, todos esse alvoroço que ela criou ali. E aqui já é uma segunda questão, né, que além das pessoas não se colocarem no lugar dos personagens, elas não dão valor ao que tem valor na obra. Muito porque a própria obra não sabe falar muito bem o valor que aquilo tem, né. Então, eu não lembro se na novela eles explicam muito bem aquela pílula, mas no Don Juan fica meio subjetivo, sabe, a importância que aquela pílula tem. Eu fico muito triste, né, quando eu vejo aquele monte de comentário nos episódios, né, dos especiais, do pessoal querendo que Xiao Yan esfregasse a cara dela no chão, né, pra mostrar o quão lixo ela é. É engraçado, né, mas eu fico triste, porque o próprio protagonista admite, né, que ele estava errado. Depois a própria Nalayaran admite também, acaba percebendo, né, que ela foi além, e ela até se arrepende disso. Porque aquilo lá era ela fora da razão, sabe? E ela fora da razão tá dentro da razão. Por quê? Porque é esperado que ela faça algum movimento, alguma ação daquele jeito quando tá fora de razão. Então, tem sentido, sabe? Eles podiam sim ter voltado atrás a qualquer momento, só que aí seria humilhação demais, e ninguém quer sair por baixo. Então não, eles não poderiam. Primeiro, porque a menina é da seita Nuvens Sombrias, ela não ia cancelar. Se alguém tivesse que cancelar, seria o Xiao Yan. Só que quem que pediu por esse encontro, né, por essa promessa ali de 3 anos? Foi Xiao Yan. Então não tinham como cancelar. E toda essa situação foi muito bem feita, foi muito bem orquestrada pelo autor. Eu achei isso muito bom. Tanto que eu falei, né, ela não tendo razão tá dentro da lógica da questão, tá dentro do que é esperado. E ela agir daquele jeito também tá dentro do que é esperado, porque ela tá fora da razão e por causa de toda a personalidade dela, sabe? Ela é uma personagem muito complexa. Ela é uma das personagens mais bem trabalhadas aqui. Ela não apareceu tanto quanto o Raibondon, mas ela foi muito mais aprofundada do que ele, por exemplo, sabe? Mas ela não é tão carismática quanto ele, não. Ela só é uma personagem melhor do que ele, mas ela não é um personagem mais carismático, sabe? E aqui nesse final, só vou deixar uma mensagem, né, reflexiva que eu percebi enquanto eu tava lendo esses mesmos comentários do pessoal, né, nesse final da temporada, que eles ficaram decepcionados com o que aconteceu, né, do Xiao Yan perdoando Nalayaran e tudo mais. E eu fiquei muito triste por causa disso, porque enquanto, né, um personagem de uma obra, de um Don Juan, evolui como pessoa, como ser, e ele nem ser sabe, é só um personagem, as pessoas nos comentários, que são pessoas de verdade, seres de verdade, não viram aquela mensagem e cresceram, sabe? Eles queriam que, esfrega a cara dela no chão, mostra que ela tá errada, seja o fodão, sabe? Não é assim, cara. E aquele final é muito bonito. Eu não queria que ele fizesse diferente, porque mostra, né? Tem toda aquela bagagem que a gente teve atrás pra chegar naquilo ali.
E é o final perfeito pra tudo que aconteceu, sabe? Ele perdoando a menina porque ele mesmo reconhece que ele tá errado. E a menina depois reconhecendo o erro dela, depois de ser incentivada pela ação do Xiaoyan. Então é uma mensagem muito edificante e que vocês vejam, sabe? Assistam de novo pelo menos o final do Don Juan pra ver com toda essa bagagem que eu tô passando aqui pra vocês. E isso era tudo que eu tinha pra falar nesse episódio, mas eu ainda quero saber a sua opinião nos comentários aqui embaixo. O ódio por Nalayaran é realmente justificável? Ou você também, assim como eu, acha que não tem sentido, não tem fundamento todo esse ódio criado pela personagem? Deixa sua opinião sobre isso aqui embaixo na seção dos comentários e nos vemos no próximo vídeo. O meu nome é Arrogância, eu sou seu guia pelo caminho da imortalidade e você está seguindo para o domínio celestial. Até mais.